Tudo que nós podemos contemplar foi criado por Deus, pensando na criação como um todo. Até mesmo aquilo que nós fazemos tem uma origem nele. Ele fez a matéria-prima. Ele pensou em tudo isso muito antes. Deus nos deu capacidade para desenvolver. Deus nos abençoou com bênçãos maravilhosas. Ontem nós estávamos estudando junto aos homens sobre o prazer, que pode ser sentido de 5 formas pelos nossos 5 sentidos. Tudo isso é criação de Deus. Deus fez coisas maravilhosas e graciosamente deu ao homem para desfrutar dessas bênçãos. Todavia, eu sei que você mesmo dirá: pastor, mas o pecado contaminou tudo. De tal modo que nós vemos ao redor as coisas que Deus criou sendo usadas para o mal, sendo usadas para destruir. O pecado contaminou. É nesse momento que talvez você pense: será que tem esperança? Será que ainda conseguiríamos viver, desfrutar das bênçãos de Deus? E muitas vezes você vai orar pedindo ao Senhor a graça de poder viver o que é bom, as bênçãos, o que Deus criou para a sua glória e deu a nós. É possível? A oração do profeta que nós vimos no domingo passado é a oração de um homem que está exatamente vendo o que o pecado fez com sua nação. A oração de um homem que está vendo como foi destruída, de tal modo que ele, dentre os demais profetas, ficam perplexos. Será que há esperança? Será que o mundo não verá a salvação do Senhor, porque tudo foi destruído a tal ponto de não ter mais uma esperança? Não. A resposta de Deus ao profeta nos transmite esperança. E nós vamos dar continuidade a Isaías, hoje, o final do livro, e vamos focar no capítulo 65. Isaías 65, encerrando, portanto, hoje, o livro do profeta Isaías. A resposta de Deus à oração. Nós vamos ler alguns versículos, não todos. Nós já fizemos a leitura alternada. Diz assim a palavra do Senhor: fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, segundo os seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita, abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Versículo 8. Assim diz o Senhor: como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem: não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, e não os destruirei a todos. Farei sair de Jacó descendência, e de Judá um herdeiro que possua os meus montes. E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Saron servirá de campo de pasto de ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscar. Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para a deusa Fortuna e misturais vinho para o Deus Destino, também vos destinarei à espada, e todos vos encurvareis à matança, porquanto chamei e não respondestes, falei
e não atendestes, mas fizestes o que é mal perante mim, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão, para terem o coração alegre, por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração, e uivareis pela angústia de espírito. Versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Queremos agradecer, porque o Senhor é bom, e as tuas misericórdias duram para sempre. Porque a tua palavra, Senhor Deus, nos conduz em Cristo e para Cristo. Porque o Senhor tem assistido ao teu povo dia após dia. Ó Deus amado, receba nossa gratidão por tudo, e que o Senhor fale conosco para que nós sejamos fortalecidos, exortados, confortados, abençoados pelo Senhor. Receba a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vimos, domingo passado, em Isaías 63, a oração do profeta. O profeta, no versículo 7, começa a orar ao Senhor, glorificando o nome dele, e também apresenta o seu clamor, tendo em vista a realidade caótica em que o povo vivia. Assim guiaste o teu povo para te criares um nome glorioso. Atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura de teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. E assim o profeta, que vê o caos se instalar, está aflito. E nós vimos como isso é importante ser aplicado em nossos dias, porque o nosso contexto social é terrível. Brasileiro, melhor do que qualquer outro cidadão, conhece a corrupção, a injustiça, o engano, porque a nossa nação está profundamente mergulhada nessas coisas. E nós precisamos clamar. Pois qual é a resposta do Senhor? O profeta está preocupado em que o pecado impossibilite a redenção. Parece não haver esperança, e eu sei que você já pensou isso muitas vezes. Diante do caos se estabelecendo na macrocriação e até na microcriação, que é você, às vezes parece não haver esperança. As coisas estão tão ruins que será que ainda há esperança de termos vida, de desfrutarmos das coisas boas que Deus criou e vivermos, inclusive, uma vida social que realmente seja digna da graça, digna das bênçãos de Deus? Essa preocupação do profeta deve ser a nossa. Deve ser a nossa. E Deus responde ao profeta. A resposta de Deus, ela possui duas vertentes. Existem duas respostas. Deus vai trazer juízo. Deus vai salvar. A resposta de Deus mostra que Deus está tanto atento ao que está acontecendo, quanto Deus não deixará que nada impeça que o plano dele seja concretizado. Nada pode impedir o plano do Senhor. Portanto, Deus vai realizar a sua vontade, tanto julgando, condenando, quanto salvando. Então, o Senhor responde ao profeta: fui buscado pelos que não perguntavam por mim. O versículo 1
de Isaías 65 é exatamente uma referência aos gentios. Ou seja, Deus está anunciando que a salvação não era um plano apenas para Israel. O propósito de Deus não era apenas salvar uma nação. O propósito de Deus era salvar muito mais gente. Versículos 20 e 21 de Romanos, capítulo 10, o apóstolo Paulo faz a citação de Isaías. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Paulo olha para o texto e vê exatamente o plano de salvação em continuidade e vê o juízo de Deus. A grande questão é que Paulo está lidando com um Israel que negou a Cristo. Então as pessoas estão se perguntando: e aí, Deus foi frustrado em seus planos porque não conseguiu salvar o seu povo? Não, porque o propósito de Deus nunca foi salvar apenas a nação de Israel, nem muito menos salvar a nação por inteiro, como instituição. O propósito de Deus sempre foi salvar o mundo, e pensando em pessoas, e também no restante da sua criação. O propósito de Deus sempre foi salvar vidas de todas as nações. Daí você vê a graça de Deus como é tamanha. Deus, apesar de tudo que ele viu em todas as nações, não desistiu do seu plano original. Isso tem para nós uma aplicação muito grande. Aplicação para nossas atitudes. Deus não desistiu de fazer aquilo que ele havia prometido, mesmo vendo o curso que o mundo tomou desde o início. Por isso o dilúvio, inclusive, veio sobre o mundo. O curso da humanidade, um curso terrível. Se você estudar a história da humanidade, verá quão conturbado é o curso do mundo. E Deus não desistiu. Mesmo assim, e Deus não desistiu. Deus é fiel aos seus planos. Você aprenda com Deus. A primeira aplicação disso é: aprenda com Deus. Seja fiel àquilo que Deus quer de nós. Seja fiel à sua, inclusive, palavra, que é dada na sociedade, que é dada às pessoas, nas suas relações humanas. Deus não desistiu de seu plano, mesmo vendo toda a contrariedade. Porque eu sei que você, muitas vezes, diante das circunstâncias, se sentirá inclinado a desistir das coisas que você prometeu ou das coisas que deveriam ser feitas como ordem de Deus. Lembre-se, Deus não desistiu. Você já imaginou se Deus tivesse desistido? Claro, primeiro seria impossível, porque Paulo diz a Timóteo: mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Ou seja, Deus não pode mentir, isso nunca aconteceria. Mas isso, caso acontecesse, seria terrível para nós. Aprenda com Deus a ser perseverante. Uma aplicação fundamental: seja perseverante. Circunstâncias não mudaram o plano de Deus. Circunstâncias não mude aquilo que você deve fazer. Persevere. Deus é o nosso perfeito modelo, tanto que Jesus é chamado de o varão perfeito. Então olhe para ele, que não desiste jamais e permanece fiel às suas promessas, à sua palavra, e faça a mesma coisa. Isso é tão importante para a sociedade que este caráter firme, sólido, permanente, ele cria relações estáveis. Uma sociedade instável, que desiste o tempo inteiro. Você já percebeu que as pessoas desistem o tempo inteiro? Aconteceu uma coisa, desiste. Aconteceu outra, já desiste. E as pessoas vivem desistindo. As circunstâncias da vida estão muito facilmente moldando as pessoas, e não as pessoas estão agindo de acordo com a necessidade, mas mantendo, portanto, os olhos fitos naquilo que devem, naquilo que era o alvo desde o princípio. Elas não administram as circunstâncias, elas são
conduzidas pelas circunstâncias. E isso cria uma sociedade instável, porque ela está sempre mudando, sempre tendo altos e baixos. E as coisas nunca são, porque as circunstâncias estão sempre mudando. Isso cria instabilidade emocional, porque então a gente nunca sabe o que vai ser. Se hoje você promete uma coisa, amanhã já é outra, no outro dia é outra, no outro dia é outra, e as coisas estão sempre mudando, então a gente não tem segurança em nada. Aplica a sua vida. Deus é firme, fiel, Ele se mantém, se mantenha também. Mas tem uma aplicação para nós confortadora. E aí você vê o benefício da estabilidade, da firmeza, da fidelidade, de permanecer. É que, exatamente por Deus ser assim, nós temos a certeza da vida eterna. Você já imaginou se Deus mudasse o plano de Deus para as nossas vidas, o agir de Deus para conosco, de acordo com quem nós somos? Hoje você acordou bem, tentou fazer o melhor, mesmo que você não consiga viver uma vida perfeita. É claro que isso não é possível ainda, mas você conseguiu viver bem. Então hoje você sentirá amado por Deus. Deus me abençoará hoje, olha que coisa boa, eu consegui fazer tudo certinho, olha, domingo, dia do Senhor, eu fiz tudo, fui até o culto, olha, tudo na minha vida caminhou bem hoje, então Deus está sorrindo para mim. Mas amanhã, por alguma razão, você não está bem, as circunstâncias não colaboraram, e você então foi motivado à raiva, à impaciência, você disse e fez coisas que não devia, e então você terminará o dia sentindo quase que o pé no inferno, porque você olhará para Deus e sentirá como que Ele quisesse condenar naquele momento a sua alma e lançar ao mais profundas trevas. Se todos os dias vivêssemos assim, nós já estaríamos profundamente doentes, porque ninguém suporta tamanha instabilidade emocional, uma mudança, uma variação tão grande, uma falta de segurança. Eu nunca sei o que é o amanhã. Eu nunca sei o que vai acontecer. Ninguém suporta isso. O nosso conforto é que Deus nos amou, independente de quem somos. E isso conforta o nosso coração nos dias bons e maus. Paulo nos traz esse conforto em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus não olhou as circunstâncias, Deus simplesmente decidiu amar, e Ele é fiel aos seus planos. E é por causa dessa fidelidade de Deus aos seus planos, a imutabilidade de Deus, que Paulo, em Romanos 8, traz aplicações à nossa vida. Versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Perceba, circunstâncias. Quem nos separará do amor de Deus? As circunstâncias? Agora está assim, agora está assado, hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, hoje eu acertei, ontem eu errei. As circunstâncias da vida mudarão o amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Circunstâncias? Não. E ele diz, versículo 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A estabilidade, o conforto verdadeiro
é exatamente sabermos que as promessas, a palavra de Deus não muda. Então observe os benefícios de ter uma vida estável, de estar focado, de permanecer firme nos propósitos, porque é assim que Deus nos conforta. É assim que você volta para casa, na certeza de que, quer você tenha vivido dias bons, quer tenha vivido dias maus, você sabe que o amor de Deus não muda. Você sabe que ninguém, nem Satanás perturbando o dia todo, nem o mundo atazanando nossas vidas, nem as piores maquinações malignas contra nós, poderão nos separar do amor de Deus, porque depende dele, não das circunstâncias. Deus não muda. Portanto, Deus deixa clara a sua palavra para o profeta Isaías. Eu nunca mudei o plano. Eu nunca mudei aquilo que eu determinei. Sim, eu vou continuar. O plano original é o mesmo. E eu vou salvar um povo. A grande questão, Isaías, é que este povo vai muito além da tua nação. O meu propósito é salvar muito mais vidas. E o plano continuará. Todavia, o projeto de salvação é um projeto em que Deus vai fazer distinção, sim. Porque alguns vão herdar a vida eterna, outros, no entanto, a morte eterna. Esse paralelo nós vamos encontrar em Apocalipse também. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, diz a seguinte: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diante do trono, e então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Observe que Deus faz distinção. O plano de Deus é salvar, sim, muitas vidas. O plano de Deus é restaurar a criação, e isso vai continuar até que se consuma tudo, até que a obra se complete, até que haja um novo céu e uma nova terra. Isso vai permanecer como propósito de Deus. Mas nesse propósito, Deus faz distinção, sim. E aqui nós temos o conforto e a exortação. O projeto de Deus é restaurar todas as coisas, e para isso, Ele salvará uns, mas aplicará sua justiça a outros. Alguma injustiça nisso? Não. Observe que tanto em Isaías como em Apocalipse, Deus aplica a justiça. Versículo 2 de Isaías 65, falando de Israel. Ele não está falando dos gentios, não. Falando de Israel. Se referindo às gerações passadas e à geração de Isaías. Estendir as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Ou seja, Deus não será injusto em momento algum. Não importa se é de Israel, se é de uma outra nação, se é da Babilônia, se é do Egito, Deus julgará os homens segundo as suas obras. O povo de Israel seria julgado, os judeus seriam julgados por suas obras também. Ou seja, não haverá distinção nesse ponto. Deus não será injusto em momento algum. Aquele povo que se chamava pelo nome do Senhor, ele se afastou
de tal modo de Deus que se tornou contrário a Deus. Eles tinham o nome de Deus, o templo de Deus, a nação tinha uma história de uma caminhada com Deus, mas todavia a prática e a vida daquele povo era marcada por violência, injustiça, idolatria e todo tipo de maldade, de pecado, todo tipo de rebeldia contra o Senhor. Deus diz: puxa vida, eu cuidei deste povo o tempo inteiro e só recebi em troca o que é mal. Portanto, este povo será castigado sim. Isaías, não adianta orar, eles são rebeldes. Portanto, isso tem uma aplicação muito importante para as nossas vidas. Também não é suficiente estar dentro de uma denominação. O orgulho denominacional, tão comum hoje nas denominações, cada qual levanta a sua bandeira naquele orgulho afã, isso não vai garantir a salvação de ninguém. Aqueles eram judeus, israelitas, o povo que participou da aliança, que viu a manifestação de Deus, mas a rebeldia não iria ficar impune no dia que o Senhor trouxesse o castigo. Não basta ser parte de uma denominação, é preciso andar com Deus, é preciso caminhar com o Senhor. Não basta estar aqui dentro, é preciso amar a Deus. O grande mandamento da lei não era seja israelita. O grande mandamento da lei era: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Este é o grande mandamento da lei. É uma relação verdadeira com Deus. Deus nunca quis apenas a aparência. Por isso que tanto por Isaías quanto por Malaquias, Deus mostrou ao povo que não adiantava entrar nos átrios do templo do Senhor para oferecer sacrifícios, porque Deus não está preocupado com isso, Ele não quer isso, e chega a dizer: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Malaquias capítulo 1, versículo 10. Não basta estar dentro de uma denominação, não basta. O que Deus quer de você não é que você se sinta acomodado ao status de presbiteriano. O que Deus quer de você é a prática da justiça. O que Deus quer de você é a prática da misericórdia. O que Deus quer de você é que ande humildemente com Ele. E Deus disse isso há muito tempo. O profeta Miqueias, falando para um povo, mesma geração de Isaías, ele que presenciou a mesma prática da injustiça social, deixou bem claro para o povo que não adiantava oferecer sacrifícios num templo, quando a vida do povo era uma vida completamente alheia e rebelde a Deus. Miqueias 6:8, ele diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Eu não estaria exagerando se eu dissesse que de todas as denominações, inclusive presbiteriana, irão pessoas ao inferno. Porque ser presbiteriano ou qualquer outra denominação não é garantia de salvação para seu ninguém. O que você precisa é andar com Deus. É isso que você deve fazer. A salvação é para aqueles que andam com Deus. Deus não desistiu do seu plano. Mas observe que isso não significa que Deus está deixando que o mundo siga os seus passos. O plano de salvação não é simplesmente beneficiar pessoas rebeldes.
O plano de salvação é transformar vidas, é restaurar vidas. Como foi citado hoje, Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo, transformado pelo poder do Espírito e da palavra de Deus, dizendo: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O plano de salvação é a transformação da criação. E, portanto, de modo algum entrarão no novo céu e nova terra aqueles mesmos judeus que viveram como rebeldes. A salvação, o plano de salvação como um todo, também implica em condenação. Por que você está aqui? Como é a sua caminhada? Você acha mesmo que só estar aqui é suficiente? Que ontem jogou um futebol e acha que é suficiente conosco? Que acha que estar na escola dominical é suficiente? E como está a sua caminhada de segunda a segunda? Sua caminhada com Deus, sua devoção, suas orações, sua meditação na palavra, o seu amar a Deus, o ter prazer em Deus. Eu sei que você é pecador e que muitas vezes se entristecerá por ter pecado contra o Senhor, e isso mostrará na tristeza que você de fato ama ao Senhor. Mas é necessário amá-lo. Jesus reafirmou para nós o grande mandamento da lei. Quando perguntaram ao Senhor Jesus, até para testá-lo, sobre o grande mandamento, diz Mateus 22, 34, entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Andar com o Senhor. O plano de salvação também trará condenação justa sobre aqueles que desprezaram a Deus em sua vida. Não despreze a Deus. Deus conhece seu coração. Você pode sorrir bonito aqui. Você pode vir até bem vestido. Você pode participar até de tudo. Você pode fingir muito bem para todos nós. Mas Deus conhece teu coração. E o grande mandamento não é seja membro da igreja presbiteriana ou frequente uma denominação. O grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus. Como disse Jesus, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Portanto, o povo de Israel veria o juízo. Apesar do profeta clamar: Senhor, tem misericórdia, restaura teu povo. Deus deixa claro para Isaías, é um povo rebelde, Isaías. É um povo que não quer saber de mim não, Isaías. É um povo que é hipócrita. É um povo que, segundo Malaquias, oferecia a Deus animais que eram deficientes, quando Deus ordenou que eles fossem perfeitos, porque estes cordeiros representavam Cristo, deveriam ser perfeitos. Cristo, Filho de Deus, o Deus homem, é um homem perfeito, perfeito em tudo, justíssimo. Portanto, esses animais tinham que representar Cristo, a necessidade de um sacrifício perfeito. E eles estavam oferecendo àqueles que eles não comeriam, aqueles que eles não queriam, aqueles que eles não tinham interesse, e entregavam para Deus. Está vendo, Isaías? Este povo não me ama. Por que eu salvaria este povo? Um povo que não anda comigo. Por que eu salvaria este povo? Ao contrário disso, versículo 6, ele diz: eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades, e juntamente
das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. Isso é uma advertência para nós. É preciso andar com Deus. Mas como eu disse, a salvação permanece. Mas Isaías, eu não vou destruir o povo inteiro. Eu vou salvar, sim, eu vou salvar o meu povo. Eu vou trazer vida para muitos. Só que esses muitos não são tantos assim, quanto poderiam. E o versículo 8 ele diz, assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não desperdices, pois há bênção nele, assim farei por amor dos meus servos, e não os destruirei a todos. Isaías, eu tenho um povo dentro deste povo. Quando Elias se sentiu sozinho, porque o rei e a rainha eram pagãos, estavam matando os profetas de Deus, o povo estava perdido na idolatria, não queria saber de nada, e Elias simplesmente se sentiu o único e último profeta, o único homem que estava interessado no Senhor, que amava Deus. Aquilo trouxe angústia profunda. Imagine ver a sua nação completamente perdida. Elias recebe de Deus uma resposta. Eu conservei 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Deste povo de milhões, havia um grupo pequeno que mantinha o seu coração firme no Senhor. A resposta de Deus dada a Elias é semelhante a Isaías. Isaías, eu tenho um povo aqui. Ainda que em nosso país tenhamos 42 milhões de evangélicos, ainda que nossa denominação tenha muita gente, 700 mil, se não me falha a memória, ter visto esse número, Deus tem um povo dentro de tudo isso. Não é certo que todos serão salvos, porque este povo é o povo que anda com o Senhor, é o povo que ama o Senhor, é o povo que tem prazer no seu Deus. Este que ele diz no versículo 9, farei sair de Jacó descendência e de Judá um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Observe que Deus anuncia o seu filho. Deste povo pequeno, deste grupo pequeno, viria o Salvador, o filho de Davi. E nele se alegrariam aqueles que andaram com o Senhor. A salvação não seria negligenciada. Nada pode impedir. Satanás tentou durante todos os milhares de anos antes da vinda de Cristo, tentou impedir, inclusive contaminando a nação de Israel. Mas nada foi capaz de impedir, e nem jamais impedirá, que Deus cumpra o seu projeto. Deus trouxe Cristo. Observe que sempre tinha um grupinho pequeno. Era sempre um grupo pequeno que andava com Deus, numa nação de milhões. Mas Deus, na sua fidelidade, preservou vidas para cumprir a sua vontade. E a obra foi realizada. E Cristo veio. E é em Cristo Jesus, o herdeiro, a descendência de Jacó, que nós podemos nos alegrar na salvação do nosso Deus. E quem se alegrará? Aqueles que andam com o Senhor. Deus trará alegria para aqueles que perseveraram, que continuaram firmes, olhando para as promessas de Deus, para a esperança da salvação que Deus havia dado. Deus abençoará. Esse é o conforto que Ele traz para aquele grupinho pequeno que está no meio de uma sociedade totalmente corrompida. Calma. Por pior que pareça, Deus continua fiel aos seus planos. E a salvação do Senhor se manifesta para o seu povo. Deus trará as bênçãos em Cristo Jesus para os que esperaram nele. E esse é para todo aquele que anda com o Senhor.
Você ama o Senhor? Você precisa provar o seu coração. Você ama o Senhor? Você ama a Deus de todo o seu coração? Porque são esses que serão abençoados por Ele. São esses que em Apocalipse e em Isaías 65, versículo 17, verão um novo céu e uma nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Estas promessas, fiéis e verdadeiras, dadas para um povo que, por mais diminuto que seja, continuou firme, olhando para o Senhor e não desistiu de modo algum. Isaías: eu vou ter que castigar este povo rebelde, mas não o farei a todos. Existe no meio desta nação grande um grupo que não desiste, que apesar das circunstâncias não abandona, permanece firme olhando para mim e continua em seu coração cumprindo o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eles serão abençoados pelo Senhor. A esperança que Deus traz é que Ele tem sim um povo, e este povo será sim abençoado. Este povo será sim agraciado por Deus com todas as bênçãos que Deus prometeu desde os dias antigos. Será agraciado, inclusive, com algo que Isaías estava ansiando: o tirar um mal do meio de Israel. Tanto Isaías quanto os profetas, como nós já falamos, ficavam perplexos em ver tanta maldade no meio de Israel. E um dos anseios deles era: Senhor, tira isso de nosso meio. Não é o seu anseio também? Quando olha para a nossa nação marcada profundamente pela corrupção, pelo engano, pela mentira, pela injustiça em todo lugar, não ficamos angustiados? A promessa de Deus: eu tirarei o mal do meio do meu povo. Por isso, crio um novo céu e nova terra. O versículo 13 e o versículo 14, ele faz esse paralelo entre as bênçãos que serão dadas ao povo que olhou para o Senhor, para aqueles que andaram com Deus, mas o castigo que será dado para os rebeldes que desprezaram o Senhor. São vários paralelismos antinonímicos, versículo 13 e 14. Pelo que assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, a bênção virá sobre aqueles que andam com o Senhor. Mas vós padecereis fome. E ele fala contra o povo rebelde de Israel. Os meus servos beberão, as bênçãos vêm sobre os que andaram com o Senhor. Mas vós tereis sede, o castigo de Deus contra os rebeldes. Os meus servos se alegrarão, as bênçãos de Deus vindo sobre os que esperam por Ele. Mas vós vos envergonhareis, o castigo do Senhor contra aqueles que desprezaram o santo nome de Deus. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, as bênçãos de Deus para aqueles que não desistiram de andar com o Senhor. Mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia do espírito, o castigo para aqueles que desprezaram a graça divina. Portanto, o projeto de salvação tem bênçãos e maldições. Exatamente, inclusive, aquilo que Deus havia dito para Israel desde o Pentateuco. Deus, por meio de Moisés, deu ao povo a opção da vida e da morte, do bem e do mal.
Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. E Israel escolheu o mal todos os seus dias. Mas sempre teve um grupinho que olhou para o Senhor, esperou no Senhor e não desistiu do Senhor, porque escolheu a vida e o bem. E creu que em Deus estava a vida e o bem. Você quer ser feliz? Quer. Não tem ninguém que não queira. Não existe um ser humano que não se ame. Já que você quer, então, busque o Senhor. Porque a vida e o bem está nele. A vida e o bem vêm dele. E por crerem nisso, eles permaneceram firmes no Senhor. A vida e o bem está nas mãos do Senhor, vem do próprio Deus. E eles seriam abençoados. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Ou seja, aquilo que eu trago para vocês será tão bom, que vocês não vão mais se preocupar com o passado. A ideia de não haver memória das coisas passadas não é um apagar da memória. Equivocadamente, algumas pessoas terminam por defender isso. Isso não acontecerá, porque isso faria com que nós perdêssemos a identidade. E, além disso, não teríamos a gratidão que nós devemos ter eternamente pela salvação de Cristo Jesus, que nos livrou tanto dos nossos pecados quanto deste mundo maligno. Então, o que significa não haver memória das coisas passadas? Significa que será tão bom, mas tão bom, que você não vai mais recorrer àquilo que é ruim. Por exemplo, quando você vive momentos muito difíceis da sua vida, a angústia profunda, tribulação que você passou o tempo orando, mas Deus, depois de um tempo, te abençoa com uma bênção tão grande, o livramento, a salvação de toda aquela angústia e tribulação, uma nova caminhada, uma nova jornada. Você esquece do que você passou? Não, você não esquece. O profeta chega a dizer que, como uma mulher que dá à luz a um filho, tem a dor do parto, mas logo que vê o filho em seu colo e tem a alegria de estar carregando o seu filho, ele diz que ela esquece da dor que passou. Não é porque ela esquece do que passou, como se a memória fosse apagada. Ele quer dizer que a felicidade daquilo que é bom sobrepõe a angústia daquilo que é mal que ela experimentou. Assim, a nossa vida é marcada por angústias e alegrias, e quando as alegrias são muito grandes, elas sobrepõem as tristezas, e nós então nos esquecemos do passado. Não porque apagamos a memória, mas porque já não nos importa mais a tristeza que vivemos, porque Deus nos abençoou com grandes alegrias. É isso que vai acontecer. A eternidade será de tamanha, imensurável, incalculável alegria, felicidade, que nenhum de nós vai recorrer à memória para trazer de volta aquilo que nos trouxe angústia. Porque tudo que nós viveremos será a bênção de Deus. Então Deus abençoará aqueles que olharam para Ele, perseveraram nele, não desistiram, mesmo sendo um grupo diminuto, mesmo sendo poucos no meio de muitos, mesmo perturbados por todas as angústias e tribulações da vida, mesmo perseguidos e maltratados como os mártires, que não negaram a Cristo, mesmo ameaçados de morte, lançados aos leões, lançados a todo tipo de atrocidade. Esses verão a glória do novo céu e a nova terra. Vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Deus abençoará aqueles que andaram com Ele. A Isaías, Deus trouxe uma resposta séria,
exortativa, confortadora e que exige muita aplicação às nossas vidas. A salvação do Senhor está no Senhor. Então ande com Ele. Ande com Deus. Ele conhece você. Ele conhece o seu coração. Ele não se engana com as nossas aparências. Ele sabe quem somos. Então ande com Ele. E ande com Ele de todo o seu coração. Porque estes receberão esta graça de um novo céu e uma nova terra. Você quer ser feliz? Deus já nos deu o caminho. Ele é o caminho. Então, ande com o Senhor todos os dias, tendo a certeza em seu coração que Ele cumprirá cabalmente todas as suas promessas.